Amém. Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Peço que você pegue sua Bíblia. Nunca venha para a igreja sem Bíblia, irmão. Nunca, principalmente para um culto de ensino. Viu? Não faça isso. Pegue sua espada, ande com ela e nós possamos hoje ouvir a voz de Deus através das sagradas letras e que Deus possa falar ao nosso coração. A mensagem que eu tenho para pregar hoje, nós vamos precisar desfolhar várias vezes a Bíblia Sagrada. E eu peço que os irmãos me deem um pouco da sua atenção, que nós terminamos o nosso culto no horário certo e que o Espírito de Deus ele possa falar conosco nessa noite de uma maneira especial e que nós possamos sair daqui nessa noite edificados pelo poder da sua palavra, mais crentes do que nós entramos aqui hoje, possamos sair renovados. Amém, irmão? Não é proibido dar glória a Deus e aleluia não, irmão, viu? Você pode dar glória a Deus, mesmo que essa máscara aí dá para dar um glória a Deus, um aleluia, e que o Senhor Jesus nos conduza à sua vontade. Nós vamos falar nessa noite sobre o ministério da palavra. Nós vamos falar como acontecia o culto na igreja primitiva. Quais eram as regras de culto que a igreja primitiva aceitou ou tomou para si, tendo como raiz o judaísmo. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, a gente ouve muita ênfase acerca do templo que foi construído por Herodes, que foi adornado por Herodes. E às vezes nós esquecemos de frisar a grande e principal e profunda importância que tem as sinagogas. Se você for fazer uma análise dentro da cultura, com certeza a adoração e o cerimonial do templo era mais importante, mais famoso e mais conhecido. Porém, a importância das sinagogas é muito mais profunda. Por que, pastor Narciso? Porque quando você diz templo, o templo ele foi por um certo período um amuleto daquele povo, daquela nação. Mas depois, 40 anos depois que Cristo morreu, esse templo foi destruído. E quando se fala de templo, nós estamos falando da região da Palestina. E a região da Palestina, ela tem cerca de 225 quilômetros quadrados. E nem todo judeu que morava na Palestina, você sabia que existiam judeus que não peregrinavam para as festas principais, quando tinha Pentecoste, Páscoa e colheita. E existia alguns judeus na Palestina que não davam ênfase ao culto no templo. Eu vou mais além. Um doutor chamado Ralph Martin, que tem um livro muito interessante sobre a igreja primitiva, vai dizer nos seus escritos que existiram judeus, citando Seradod e outros estudiosos de peso, que existiam judeus na Palestina nesse tempo que nem o templo conheciam. Por quê? Porque eles davam muito mais ênfase, muito mais valor nas sinagogas que eles tinham nas suas cidades, você vai já entender por quê, do que no próprio templo propriamente dito. Por quê, pastor? Primeiro que o templo, você não tem acesso a ele, a Bíblia, a Torá. E quando nós olhamos, e eu quero falar de culto e um culto bíblico hoje, como nós olhamos para a igreja primitiva, nós vamos observar que a igreja primitiva, os apóstolos, a igreja do primeiro século, o apóstolo Paulo e os pais da igreja do século I e do século II, eles tiveram como um propósito principal o culto baseado no culto judaico. Por exemplo, quando você se dirige ao templo para uma cerimônia, lá você não tem um culto sentado assim como esse, onde você pode pegar a lei de Moisés, lê-la, abri-la, até porque nesse contexto não era qualquer pessoa que poderia manusear a lei de Moisés naquele contexto. E você vai já entender isso. Justino Martin, em cerca de 150 depois de Cristo, um pai da igreja muito importante, ele faz uma citação muito oportuna e muito precisa para esse contexto que eu estou falando. Ele vai dizer que naquele tempo não era qualquer tipo de pessoa que podia entrar numa sinagoga e manusear a Bíblia Sagrada, o texto sagrado, que naquela ocasião era o Antigo Testamento, lê-la, pegá-la e tocá-la. Até porque, para quem fosse ler a Bíblia numa sinagoga, e Lucas capítulo de número 4 e Atos capítulo de número 17, olhe para mim por favor, vai dar instruções sobre esse culto judaico. Para uma pessoa entrar numa sinagoga, ela tinha que no mínimo ter um conhecimento técnico. Por quê? Porque o códice, o pergaminho que ela vai ler, o livro, ele é técnico demais.
da tal forma que ele não tem espaçamento, ele não tem acentuação, ele não tem vírgula, é uma palavra colada na outra e não tem nem espaçamento. Sem dizer que esses textos, eles eram escritos todas em letras maiúsculas. O que eu quero dizer? Que não era qualquer pessoa que poderia lê-lo. Logo, eu entendo que na igreja primitiva, principalmente no Antigo Testamento, na transição do ano 435 para o começo de Cristo, não era qualquer pessoa que podia entrar numa sinagoga e ler a Bíblia. Elas ficavam à mercê. Quando eu olho para a doutrina católica apostólica romana, eu posso ver um pouco disso. Tanto que quando você vai a uma missa, espero que você não vá tão cedo, mas quando você vai a uma missa, você pode observar que quando o padre, ou o sacerdote, ou o bispo, ou o próprio papa está falando, numa missa eles dão uns folhetinhos e as pessoas não têm esse manuseio. A Igreja Católica está se aproximando da liturgia do culto no Antigo Testamento. Amém ou não amém? E há duas razões para isso. Preste atenção. Grande parte dos judeus espalhados pelo império, como eu disse, não conhecia o templo. E os judeus da Palestina davam muito mais valor nas sinagogas. Por que davam mais valor? Porque eu indo na sinagoga da minha cidade, e era muito oportuna, por exemplo, Paulo vai passar, repita comigo, Antioquia, Icônio, Tessalônica, Éfeso, Bereia. Foram 5 principais sinagogas que Paulo passou, e nós vamos ler os textos, você vai analisar comigo. E Paulo é judeu. E todo judeu, quando chega numa cidade, um judeu que gosta de Bíblia, você gosta de Bíblia, irmão? Amém? Vou repetir, você gosta de Bíblia, irmão? Todo judeu que gosta de Bíblia, quando ele chega numa cidade, ele vai procurar o quê? Uma sinagoga. Porque lá na sinagoga tem um doutor, tem um rabi que está explicando aquela situação para que o povo, e lá você pode pegar o texto, um doutor, um mestre vai ler para você e você vai ter essa liturgia dentro de uma adoração da sinagoga. Vamos lá, preste atenção. Como acontecia o culto dentro de uma sinagoga no século I? Por que eu estou falando isso? Porque isso vai ser um caminho que a igreja contemporânea vai ter que seguir. Por quê, irmão? Porque nós não podemos pegar a nossa ordem de culto, a nossa liturgia de culto, a forma que nós fazemos cultos e criar a nossa metodologia. Policarpo falou algo muito interessante. Policarpo também é um pai da igreja. Escrevendo aos irmãos de Filipe, ele disse algo muito interessante. Policarpo disse o seguinte, abre aspas. Policarpo disse: a igreja primitiva andou nos traços, nos caminhos da igreja do Antigo Testamento. Ou seja, as pessoas que eram do primeiro século, elas pegaram o seu culto, escute isso, elas pegaram o seu culto e fizeram o seu culto baseado no culto dos apóstolos. Então, o que eu quero dizer é que os pais da igreja, aqueles que vieram após os apóstolos, não criaram uma fórmula de culto. Eles olhavam para o livro de Atos dos Apóstolos, que já era um livro escrito, e você já vai entender isso já, e pegavam e diziam assim: se os apóstolos aprenderam assim, nós vamos continuar assim. Se os apóstolos cultuavam a Deus dessa forma, nós vamos cultuar a Deus também dessa forma. E como era um culto? Olha só, era feita uma leitura da Torá. Primeiro, a leitura era feita em aramaico, a língua original, e depois os targuns, que era a língua hebraica, a língua original era lida primeiro pelo chefe da sinagoga. Escute, repita comigo, tinha o chefe, o leitor, o pregador e aquele que só segurava o livro. Então não era simples assim. O chefe da sinagoga, o responsável pela sinagoga, pegava e dizia assim: olha, vocês vão poder pegar hoje tal livro, vocês vão ler esse livro, olhe para mim por favor, vocês vão ler esse livro, vocês vão pegar esse livro, e vai ser assim. Era lido primeiro na língua original. Alguém levantava, pegava um texto, um rolo, não existe livro, a palavra certa é rolo, pegava um rolo em hebraico, era lido. Após ler-se em hebraico, vinha outra pessoa, pegava um livro em aramaico, que é conhecido como os targuns, e esses targuns eram lidos. Depois que os targuns eram lidos, aí vinha uma pessoa, escute isso, com uma palavra de exortação. Vou repetir: após a leitura do hebraico, a leitura do aramaico, os targuns, vinha alguém que seria o responsável por interpretar com uma palavra de exortação. De quê? Como isso foi transportado para os cultos cristãos?
Abra Atos capítulo de número 13. Meu Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Como eu disse, nós vamos analisar alguns textos aqui. Versículo de número 14. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 14. Quem encontrou, diga amém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Depois da lição da lei e dos profetas, alguém levantou, olhe para mim, leu a Torá em hebraico, depois de Efraim, leu os Targuns, e após a lição de alguém ler, o responsável pela leitura daquele dia, lê a lei, Torá e os profetas, olha o que aconteceu, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: varões, tendes alguma palavra de consolação para o povo? Falai. Aí na tua versão está escrito consolação, mas no original a preferência é para uma palavra de exortação, que não deixa ser uma palavra de consolação. Lucas capítulo de número 4, não precisa você abrir, olhe para mim, fala daquele famoso texto que Jesus entrou na sinagoga e citou Isaías capítulo de número 61, sim ou não? E nesse dia foi interessante. Lembra que eu disse para você que tem um responsável pela sinagoga, alguém que segura o livro, alguém que lê e alguém que interpreta? Só que nesse dia Jesus foi tudo. Como assim? Ele leu, ele era o responsável, ele leu a palavra, ele citou o texto e ainda disse assim, hoje essa palavra se cumpre na frente de vocês. Eu peço que você abra Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, e a gente vai acompanhar o ministério. Da onde foi? Aleluia. Nos dois casos, a leitura costumeira das Escrituras era seguida por uma explicação ou uma palavra de exortação, sim ou não? Olhe para mim, eu quero que você já comece a entender que biblicamente falando, eu estou falando de culto do século I, que vem de raiz do judaísmo, sim ou não? Eu já quero que você comece a entender na mensagem que o culto na Bíblia, ele é bíblico. O centro dele é a palavra. O culto na Bíblia não tem muita oportunidade para louvor. Tem sim um cântico, que é um salmo, que é um hino espiritual, que com certeza é cantado dentro de uma sinagoga. Mas você já começa a observar que o culto da igreja primitiva, ele é pautado nas Escrituras. Quando eu olho para o ministério do apóstolo Paulo, Atos capítulo de número 14, quem está com a Bíblia aberta, versículo de número 1, e aconteceu que em Icônio, a primeira foi em Antioquia. Ele entrou em Antioquia no capítulo 13, leu a Bíblia e explicou. Capítulo 14, e aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeu, mas também de grego, e detiveram-se por muito tempo, versículo 3, falando ousadamente acerca do Senhor, a qual dava testemunho à palavra da sua. Atos capítulo de número 17, passa algumas folhinhas aí, versículo de número 1, primeiro foi Antioquia, depois em Icônio. Agora Paulo vai desembarcar 3 sábados em Tessalônica. Olha o que vai acontecer em Tessalônica, capítulo de número 17, versículo de número 1, quem encontrou? E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Há quem diga, e há estudiosos que dizem que foi preciso Paulo, porque ele não só pregou, mas nesse dia em Tessalônica ele demonstrou as Escrituras, que ele passou 3 sábados, e desses 3 sábados ele pregou 3 sermões, e os estudiosos entram em consenso e dizem que no primeiro sábado ele pregou dizendo, Cristo deveria sofrer. No segundo sábado, na mesma sinagoga, ele vai e diz que seria necessário Cristo ressuscitar, e no último sábado, a última pregação em Tessalônica foi, Jesus Cristo é o Messias. É interessante que
que todos os autores do Novo Testamento, quando olham para a vida paulina, eles vão dizer que Paulo, como um expert de Antigo Testamento, ele vai mostrar em todas as suas 13 epístolas que o Antigo Testamento está nada mais, nada menos do que mostrando ou revelando o Evangelho de Cristo Jesus. Paulo está dizendo, olha, o Antigo Testamento mostra o Evangelho, e eu nas minhas epístolas eu apresento e explico que o Antigo Testamento mostra que Cristo Jesus é o Senhor. Amém ou não amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Deixa eu respirar aqui que está forte hoje. Capítulo de número 19, versículo de número 8. Presta atenção. Paulo já passou em Antioquia, repita, Antioquia, em Icônio, em Tessalônica, e agora, Filipe, ele vai desembarcar na cidade de Éfeso. Capítulo de número 19, versículo de número 8. Olha o que diz: e entrando na sinagoga, olhe para mim, você prestou atenção? A primeira coisa que Paulo, quando chega, não vai na casa do prefeito, não vai na casa do governador. Paulo procura logo uma sinagoga. E o texto que você leu, dá um glória aí, irmão, para ajudar o pastor. Dá um glória aí para escutar aí, isso. O texto passado diz, e como era de costume, agora, capítulo 19, versículo 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente pelo espaço de 3, disputando e persuadindo acerca do reino de... Aqui é muito mais forte e é muito mais interessante. Por quê? Dizem que era mais fácil ter gente acordada em Éfeso 1h da manhã do que 1h da tarde. Por quê? Muita orgia no tempo de Diana, e eles passavam a noite fazendo o que não prestava. Sabe o que Paulo faz? Ele aluga uma casa, e durante 6 meses, quanto tempo? Ele fica de 11 da manhã a 4 horas estudando Bíblia na cidade de Éfeso. Por quê? Porque eu quero que você entenda que o ministério do apóstolo Paulo é focado num culto bíblico. O culto que Paulo passou, ensinou, persuadiu, mostrou, demonstrou, era somente pautado nas Escrituras. Olhe para mim. Dr. Russell Shedd, no seu livro Adoração Bíblica, vai falar de 5 tipos de culto. Ele vai dizer que existe um culto didático. O culto didático é o culto usado pelos crentes reformados. Dr. Russell Shedd vai dizer que existe o culto eucarístico. O culto eucarístico é o culto focado na Santa Ceia, que é usado por católicos, apostólicos, romanos. Dr. Russell Shedd vai dizer que existe o culto carismático. O culto carismático é usado por crentes pentecostais e neopentecostais que dão ênfase nos dons espirituais. E ele vai dizer que existe o culto coinonático, que é o culto ministrado na igreja primitiva, que era comunhão, partir do pão, oração e ministração da palavra. Só que quando você olha na história do judaísmo, que isso já vem de berço do judaísmo, Paulo era judeu. Quando você olha para a história da igreja primitiva, você observa que a igreja não cresceu com qualquer tipo de culto. A igreja cresceu, a igreja evoluiu, os crentes, por quê? Isso é muito lindo e uma coisa vai encaixar na outra. Porque os crentes vão precisar entender que o que solidifica a crente, que o que enraiza a crente, não é prática, não é dogma, não é invenção. O que enraiza a crente é palavra, é Bíblia no centro. Quando você vai olhar o querigma e o didaquê, e todos os estudiosos de Novo Testamento, que pelo menos eu tenho na biblioteca, vão dizer que a pregação de Paulo, ela é querigmática e didática. Por quê? Porque Paulo não era aquele que só ministrava, proclamava, que as pessoas ouviam. Paulo gastava tempo, horas, momentos, horas e horas para ele pegar a Bíblia Sagrada. Quando ele chegou na Bereia, isso, Atos 17, versículo de número 10 e 11, olhe para mim. Paulo entrou na Bereia, e os crentes bereanos foram crentes diferentes. Por quê, pastor Narciso? Porque de todas as cidades de onde ele entrou, Paulo era, olha como é interessante. Só falo se você dá um glória. Olha como é interessante. Algumas igrejas ele entrava, falava, uns criam e outros não criam. Outros ele entrava, as pessoas recebiam o evangelho. Outros ele entrava, as pessoas não recebiam. Os 2 discursos que ele teve em Atenas e o outro discurso que ele teve diante dos gregos foram os discursos que são considerados os discursos, posso dizer a palavra certa, menos recebido. Por quê? Porque não era o ambiente de culto. Os gregos não entendiam muito de que Paulo queria falar de Bíblia. Mas quando Paulo chega em Bereia, há um diferencial. O quê? Ele descobriu que os crentes bereanos gostam de Bíblia. Por quê, pastor? Porque quando Paulo falava, agora sim, Atos 17, versículo 10. Quem encontrou, diga amém. Diga amém.
Atos capítulo 17, versículo 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Que coisa linda, né, irmão? Primeira coisa, chegou na cidade, procura uma sinagoga. Olhe para mim, quando ele chega em Filipe não tem sinagoga. Sabe o que ele faz? As pessoas têm dois costumes para se reunir. Ou ele se reúne na frente da cidade, onde é tratado toda a parte judicial, ou ele se reúne às margens do rio. Paulo procura o rio em Filipe. Quando ele chega na beira do rio, tem uma mulher chamada Lídia, uma mulher rica, de púrpura. O Espírito Santo é estratégico. Quando Paulo chega na beira do rio, a Bíblia diz que ele prega e o evangelho é poder. Ela ganha e nasce a primeira igreja na Europa. Sabe o que é mais interessante? Que Paulo, como judeu, e judeu é apegado com o templo físico, ele entende que a igreja somos nós. Paulo entende que a igreja não é um templo construído. Paulo entende que a igreja é o garral de Deus. Paulo entende que a igreja é o eclesia, é o agrupamento. Paulo chega em Filipe e procura, tem sinagoga, com certeza ele vai perguntar, porque como costume dele, toda vez que ele chegava numa cidade, ele perguntava a primeira coisa, onde fica a sinagoga do lugar? Quando Paulo pisa na cidade de Filipe, ele pergunta, tem sinagoga aqui? Não, mas o pessoal se reúne no rio. Paulo não precisa de congregação, de templo, de microfone, de artifícios para ele pregar. Qualquer lugar é um púlpito, qualquer lugar é um altar, qualquer lugar é um lugar para ele fazer missões. Por quê? Porque arde nele a chama do Espírito de Deus. Oh, aleluia. Então agora o ministério paulino é esse. Versículo de número 10, versículo de número 11. Quem encontrou, diga amém. Ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. Olhe para mim, tem culto que você vai, você prepara o sermão, você prepara a mensagem, você ora, você desce no jejum, você desce no manto, como você diz, chega lá, você prega e você sai com o sentimento de Jeremias. Você foi ali como amando de Deus, como boca de Deus, e quando terminou a tua ministração, alguém falou assim, égua, esse homem não pregou nada, não saiu nada, não gostei da palavra. Paulo passava a mesma coisa, só que Lucas narrando dizendo o seguinte, em Tessalônica o povo queria endurecer o coração, mas tem cultos também que Deus te leva, aleluia, onde já está aquela, meu irmão, nesse dia quando ele entrou em Beré, leia o verso 11 de novo, vamos na Bíblia, capítulo 17, verso 11, diga amém. Ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Agora é mais lindo o verso 12, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Prosseguindo, o que eu quero mostrar para você é que Paulo usou as sinagogas não para se promover. Irmão, olha que coisa linda que eu vou te falar. Lá vem um homem que o Felipe falou algo aqui, não sei se ele está lembrado, um outro culto, mas ele falou algo muito lindo. Acho que foi no culto do meio-dia, quando ele deu uma palavra sobre João. Ele disse assim, se você não conseguir renunciar, você nunca vai viver o evangelho. E eu estou falando de um homem que renunciou muita coisa mesmo. E Paulo, quando renuncia todas essas coisas, e ele sai para ser irmão, esse camarada andou de um continente a outro a pé. Por onde ele passava, a preocupação dele era ministrar a palavra de Cristo Jesus. E olha só, meu irmão, o intelecto que esse homem tem, eu não preciso nem puxar o currículo dele, que você já sabe de cor e salteado, tanto eu falar aqui. Mas com quem esse homem é, ele poderia muito bem com a persuasão. Deixa eu te perguntar, os falsos profetas não roubam as pessoas? Sim ou não? Como? Com artimanhas, usando o próprio evangelho deturpado, porque se tem uma maneira de a pessoa te roubar, é usando a tua fé. Só que Paulo era tão cheio de Deus, e quando ele chegava na igreja, tinha o responsável pela sinagoga, e com certeza aquele tempo era difícil e escasso. O chefe da sinagoga poderia dizer, Paulo, com o primeiro sermão, irmão, ele pregou 3 sermões. Quantos sermões? Efraim, 3 sermões foram suficientes para impactar Tessalônica.
Eu estou falando de 3 mensagens. O sermão dele em Éfeso jogou o templo de Diana para baixo. Daí você já tira quem era e o que era a pregação desse homem. Agora, algo que me constrange e me comove, que eu vou te falar. Esse homem poderia muito bem, com tudo que ele tinha, montar na costa dos irmãos, ser um peso para as sinagogas. E algum líder da sinagoga, com certeza o primeiro sermão, o chefe da sinagoga deveria ter dito: Paulo, fica aqui. Ou talvez, a gente não tem como te bancar. Sabe o que ele ia fazer? Ele ia fazer tenda. E ele pega a carta e escreve. Ele diz assim: os irmãos de Corinto não quiseram investir no ministério, então para mim não sair pesado para a igreja, eu vou trabalhar de manhã, vou dar aula teológica à tarde e vou pregar à noite. Você consegue entender isso? Fazendo o quê? Aí a parte mais linda. Irmão, Deus não prepara alguém, um ministério, uma pessoa por acaso. Quando você pega a carta aos Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 13 ao versículo de número 17, você pode observar que o apóstolo Paulo passa 3 anos e meio na região da Arábia. O homem já era um crânio, agora cheio do Espírito Santo, então não pode nem se dizer. Ele vai se preparar, e depois que ele vai, com que, pastor? Paulo não fazia campanha, Paulo não vendia sal, Paulo não vendia lenço, Paulo só usava a palavra, porque ele acreditava que o culto, a Bíblia era o centro do culto. Preste atenção para mim. Essa herança nós recebemos da igreja primitiva, de Paulo. Que herança, pastor? Deus está aqui quase 1 hora falando desse texto bíblico. Da onde vem isso? De Paulo. Paulo recebeu de quem? Dos judeus. Da onde vem essa herança? Da igreja primitiva. Tentaram tirar de nós na Idade Média. Os reformadores vieram e trouxeram de volta. Hoje as igrejas neopentecostais querem tirar, mas ainda há remanescente que diz: o livro deve estar no centro do culto. Eu quero que você entenda, e parece até ilógico, eu numa igreja pentecostal, carismática, continuista, que acredita nos dons espirituais, está dizendo: o centro do culto é a palavra, o centro do culto sempre será a palavra. Ei, nós não precisamos de nada, nós temos a palavra. Olha só, ele era tão inteligente, e a gente vai pegar um texto que eu posso dizer para você, que se trata da primeira alusão histórica nas escrituras, na liturgia de um culto cristão. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Abre a Bíblia. Irmão, estou muito gordo, eu estou ofegante aqui em cima. É a quarentena. 1 Timóteo capítulo de número 4. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Versículo de número 13. Vou repetir para você. Esse texto que você vai ler agora, olhe para mim. Ele é tão importante que ele é a primeira, e para muitos a única, mas ele é a primeira alusão histórica de como deve ser um culto baseado na Bíblia. Ele olha para Timóteo e diz assim: Timóteo, capítulo 4, verso 13. Persiste em ler, exortar e ensinar. Olha como encaixa o começo da mensagem. Lembra que quando você entrava na sinagoga, tinha que ler. Depois alguém vinha e exortava. E por último alguém vinha e ensinava. Ele estava dizendo: Timóteo, continua com o culto bíblico. Persiste em ler. Aleluia, irmão. A gente vê tanta maracutaia no nosso meio. Lá vem Miguel, lá vem Gabriel, lá vem anjo com bandeja, lá vem vassoura. E Paulo, o homem que foi ao terceiro céu, que viu coisas que quase ninguém viu, o homem que conheceu o espiritual, o mundo espiritual, o homem que fala de anjo, de demônio, uma capacidade. Ele olha para Timóteo e fala: Timóteo, preserva a leitura no culto. Persiste em ler. Leia de novo, irmão, leia dando glória. Exortar e ensinar. Por quê? Olhe para mim, porque Paulo está dizendo: eu recebi isso dos meus pais.
Por que Mateus no seu evangelho prega 5 sermões? Porque judeu não gosta de ouvir historinha da carochinha. Judeu gosta de Bíblia. E Paulo está dizendo: olha, Timóteo, o segredo é o culto cristão, que os pastores secretistas, que são baseados no que querem fazer nos seus achismos, escute essa: o culto cristão, Timóteo, é ler, é exortar, é ensinar as Escrituras. Escute só. Agora olha que coisa linda. Eu vou ler para você uma citação de Martim, de Justino Marte, de 150 depois de Cristo. Escute, abre aspas. As dissertações dos apóstolos e os escritos dos profetas são lidos enquanto o horário permite, isso no culto dentro de uma sinagoga. Depois, quando o leitor chega ao fim, o dirigente fala, admoestando, ensinando e exortando o povo a seguir os ensinos e os exemplos nobres. Olha que coisa linda. Talvez você não deu glória porque você não entendeu o que eu li, mas eu vou te explicar e você vai dar. Qual era o culto que a igreja primitiva usava? É consenso que o culto era com a Bíblia do Antigo Testamento. Só que Martinho Juste, que viveu pouco tempo depois de João, 150, que é contemporâneo da igreja primitiva, contemporâneo dos apóstolos e de Policarpo, de 110 a 117 depois de Cristo. Olha o começo da frase, leia de novo. Eu vou repetir, melhor dizendo: as dissertações dos apóstolos e os escritos dos profetas. Como assim? Ele está igualando. Escuta, olhe para mim. Se o culto no Antigo Testamento é só com os 39 livros, Martinho Juste já está dizendo para nós, igreja contemporânea, o que os apóstolos falaram tem o mesmo poder. Como assim? Não, você não entendeu, irmão. Se fosse carro, tu entendia, não era? O que os apóstolos falaram tem a mesma autoridade dos profetas. Ele está dizendo: o que João escreveu, o que Paulo escreveu, o que Pedro escreveu, é Teopneustos também. É escritura inspirada, é Deus falando. Tanto que, olhe para mim, eu já vou ler a referência com vocês. A igreja primitiva que estava ao redor, quando pegava o próprio Paulo dizendo: olha, eu vou mandar uma carta para tal igreja. Quando vocês pegarem meus escritos, façam tudo que nela está escrito, porque o próprio Pedro disse na sua carta, dizendo: quando vocês pegarem os textos do irmão Paulo, que ele escreve coisas que são difíceis, que alguns deturpam, deem valor a ela, porque da mesma forma que Isaías profetizou, Paulo também está cheio do Espírito Santo. Escute só, quem poderia ler a Bíblia? Olha, irmão, está aí na tua mão. Você tem um exemplar próprio. Olhe para mim. Eu fico imaginando num culto dentro de uma sinagoga, alguém vai ler a Torá, como eu disse para você, teria que ser totalmente técnico. Não tem espaço entre as palavras. Não era qualquer pessoa que numa sinagoga podia ler o livro, sim ou não? Eu fico imaginando alguém sentado, com a saliva quase saindo pela boca, dizendo: como seria pegar nesse livro para lê-lo? Ou o cara era instruído no nível altíssimo teologicamente, ou ele só ficaria no gosto de ouvir o pastor toda terça-feira. E hoje é o contrário. A gente não pega o livro e não entende, justamente porque a gente não quer. A gente não quer. Tem gente que está saindo da quarentena e ainda não pegou a Bíblia. Amém ou não amém? Vamos lá, escute isso. Já vou terminar. Vamos para cima aqui. Cadê Jesus? Tá para cá. Vamos lá. Olha esse texto que você vai ler aqui. Não poderia ser qualquer pessoa. Abre Mateus capítulo de número 24, versículo de número 15. E eu te provo o que eu estou falando. Mateus capítulo de número 24. Versículo de número 15. Esse aqui é o sermão profético de Jesus, não é isso? Sim ou não? A grande tribulação, não é isso? Olha o versículo 15. Quem encontrou, diga amém. Quando pois virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel,
está no lugar santo. Aí entre parênteses, está escrito o quê? Está escrito o quê? Por quê? Porque na sinagoga não era qualquer um que entendia. Olha que pérola que eu estou te falando. Eu sempre olhei esse colchete aqui e o camarada pensa que isso aqui ele entende, não tem nada a ver com entender a profecia. A profecia está clara, Jesus está mostrando os sinais. Quando ele está falando quem ler entende, é porque lá na sinagoga as pessoas poderiam até ter a Torá, mas não entendiam. Aí eles ficavam à mercê de quem? Dos líderes. Olhe para mim, se o pastor fosse crente, o rebanho andava crente. Se o pastor tivesse o sangue do coração vermelho na veia dele, você sabe quem é o coração vermelho, né? Você já sabe o que daria o caminho. Amém ou não amém? Prosseguindo, vamos lá. E no Novo Testamento, o culto, escute só. No Novo Testamento, todo o texto inspirado, assim como o Antigo, Paulo mostrou nas escrituras judaicas o Evangelho. Não só Paulo, mas também outros escritores como Pedro. Isso são provas bíblicas, cabais, que os primeiros crentes liam os escritos de Paulo e atribuíam. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 15, abre a Bíblia. Culto de ensino bom é esse, irmão. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 15. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga amém. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Paulo está colocando a carta dele no mesmo nível que um escrito do Antigo Testamento. Leia mais uma referência comigo para você da glória. 1 Coríntios capítulo 14. Rápido. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 37. Essa é linda. Se alguém cuidar ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Ou Paulo é muito arrogante, ou ele é muito louco, ou ele está dizendo que o escrito que a igreja está lendo tem a mesma autoridade dos 39 livros do Antigo Testamento. O que eu estou dizendo, pastor? Eu estou dizendo que o livro que você tem na mão, ele é diferente. Ele tem poder, e um poder sobrenatural. Aleluia. Prosseguindo, vejamos os exemplos de Policarpo. Escute isso. Em 180 depois de Cristo, Policarpo escrevendo aos irmãos de Filipe, ele abriu e disse assim: mediante ao estudo delas, podereis ser edificados na fé. Se referindo às cartas de Paulo. Olhe para mim, já estou terminando. Em 180 depois de Cristo, 12 judeus foram levados por martírio. E na conversa do procônsul com aquele que era responsável pelos judeus que seriam sacrificados, ele perguntou para eles assim: vocês acreditam? Ele viu uma caixa na mão deles, Efraim, e ele disse: o que é que vocês têm nessa caixa? Olha como os cristãos da igreja primitiva levavam tão a sério e acreditavam que os escritos do Novo Testamento eram inspirados como do Antigo. Ele olhou uma caixa na mão deles e disse: que caixa é essa? E responderam para ele: são os livros, os evangelhos e os escritos de Paulo, o justo. As pessoas estavam morrendo com a Bíblia na mão, dizendo que aquele texto que eles estavam lendo era tão inspirados como a Bíblia do Antigo Testamento. Prosseguindo, a pregação na igreja, e eu termino aqui. Como eram os sermões do Novo Testamento? Lá vai. A pregação missionária dos apóstolos você consegue ver e visualizar em Atos dos Apóstolos. E os assuntos mais pertinentes da igreja primitiva eram: primeiro, eram o cumprimento das profecias que se tornaram realidade. A esperança de Israel agora é presente. 2, esse cumprimento é visto na vida, na morte e na ressurreição de Cristo. 3, em virtude da sua ressurreição, ele é exaltado como o Senhor. 4, a presença do Espírito na igreja é um sinal do favor de Deus. 5, Cristo voltará como juiz e salvador. 6, há um apelo de arrependimento no final do sermão do Pedro, a oferta do perdão, do dom do Espírito. O que eu quero te dizer, que do começo ao final, a pregação da igreja primitiva, o foco é Cristo, o começo é Cristo, o meio é Cristo e o fim é Cristo. Hoje está assim, irmão. Lá vai. Líderes instruídos, segura que ainda tem o tempo aí. Esse culto é para quem gosta de Bíblia. Muitos conselhos são encontrados nos escritos paulinos. Olha o conselho que ele vai dar a Arquipo.
Colossenses capítulo de número 4, por favor. Colossenses capítulo de número 4. Não sei onde fica Colossenses, te matricula num curso teológico ou vem para a escola bíblica. Colossenses capítulo de número 4, versículo de número 17. Quem encontrou, diga amém. Diz assim um texto: e dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Olhe para mim. Assim diz o Senhor. Você quer profecia? Lá vai. Assim diz o Senhor nessa noite: o que tu tens feito com o ministério que eu te entreguei? Escute isso, por que eu te pergunto isso? 1 de Pedro, capítulo de número 4, abre a Bíblia. 1 de Pedro, passa mais alguns livros para frente. Capítulo de número 4, versículo de número 10. Cada um administre aos outros com o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 11. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administra, administre segundo o poder de Deus. Dá para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Pedro está falando em outras palavras: tudo que tu fazer no teu ministério é levítico, faça conforme a palavra. É zeladoria, faça conforme a palavra. É evangelizar, faça conforme a palavra. É ser mestre, faça conforme a palavra. É ser membro, faça conforme a palavra. Prosseguindo, está terminando. Nosso dever como servo é Gálatas capítulo 4, versículo 19. Está terminando. Gálatas capítulo de número 4, versículo de número 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Pastor, como Cristo pode ser formado em mim? Só através das Escrituras. Efésios capítulo 4, verso 11 ao 14, olhe para mim. Até que todos cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a varonilidade de varão perfeito, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a edificação do corpo e da vida de cada um. Colossenses capítulo 1, versículo 28, abre a Bíblia. Colossenses capítulo 1, versículo 28. Aleluia. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. 4 do mesmo livro, capítulo 4, versículo 7. Aleluia. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, conservo do Senhor. Por que eu estou lendo todas essas referências? Olhe para mim e eu termino aqui. Porque Deus dá várias admoestações, principalmente a líderes. Não é só para líderes, são a todos, mas mais para líderes. E se nós, eu e você, estivermos em falha isso, nós estamos pecando diante do Espírito Santo e diante daquilo que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade. O problema é que a gente pensa que a gente só peca quando a gente mente, quando a gente fala mal do outro, ou quando a gente fala alguma coisa que a gente não deve. Nós pecamos quando nós estamos fazendo relaxadamente, ou quando nós não estamos tomando conta ou levando a sério aquilo que Deus entregou na nossa responsabilidade. Porque o culto de muitos crentes não é bom, porque o culto de muitos crentes não é achado. Simples. As Escrituras não são prioridade na vida dele. Ele não leva a sério o ministério que Deus entregou para ele. Ele não leva a sério, não procura basear, não procura crescimento espiritual. Ele não procura crescer, a ser perfeito, a levar a sério. Porque Paulo falou para Timóteo, para Tito, para Arquipo, para Silas, para Marcos, todos receberam a mesma palavra: toma conta daquilo que Deus te deu. E o Espírito Santo de Deus nessa noite pergunta para você que me ouve aqui, para você que me ouve na rede social: o que tu tem feito com aquilo que Deus entregou nas tuas mãos? Há quanto tempo tu não lê a Bíblia? Há quanto tempo tu não ora? Há quanto tempo o Senhor Pastor,
Eu quero melhorar o meu culto. O seu culto principal não é esse aqui, irmão. O seu culto principal é o particular. É você e Deus. Esse culto aqui é para a gente se reunir com o corpo. É muito triste quando uma pessoa que congrega há 5 anos aqui, 5 anos ou 6, liga no meu WhatsApp e fala assim: pastor, esse hino é bíblico. Ela está 5 anos ouvindo palavra que não sabe discernir o que é um hino bíblico e o que é um hino herege. É muito triste quando uma pessoa pega um vídeo do David Leonardo, do Tiago Brunet, de um outro herege que tem aí, manda para mim e fala assim: pastor, o que esse cara está falando aqui é certo ou errado? É prova bíblica, real, visível, que ele passa, o tempo está passando e ele não cresce nada. Desculpa te falar, e eu falo isso com temor e tremor, mas falo porque te amo. Você pode ser levado por um falso profeta a qualquer momento. Um falso profeta pode bater na tua porta a qualquer momento com aquelas palavras persuasivas, porque ele vem com um sapatinho de lã e te levar para uma outra religião. Por quê? Porque você está dando sinais cabais que você não está firmado naquilo que Deus entregou para você estar. Porque Paulo foi quem foi? Porque Paulo se esmerou no livro. Porque Lutero foi quem foi? Porque doaram sua vida a conhecer o livro. Porque você não evolui. Deus está falando nessa noite. Escute isso, palavra de Deus. Se tem um tempo que você precisa conhecer a palavra, é esse. Nós estamos no meio de uma pandemia. Tem pessoas com depressão, com síndrome do pânico. Tem pessoas que estão morrendo, família sendo destruída, o número de divórcios aumentando. As pessoas estão precisando da igreja. E o que a igreja tem para oferecer para o mundo agora? Essa mensagem não dá glória. Deus está dizendo nessa noite: eu te entreguei algo. Eu te entreguei algo. Eu te entreguei um dom, uma função. Eu te entreguei um ofício. O que tu tens feito com o que eu te entreguei? Não me pergunte o jeito que Deus vai tratar contigo, que eu não sei. Eu sei como Ele trata comigo. Ah, pastor, tem pastor que mete medo. Olha, Deus vai te deixar, vai te dar um câncer. Deus vai te trazer numa cadeira de rodas. Não sei. Pode acontecer? Pode. Porque eu creio numa teologia, Efraim, que Deus não perde os seus para Satanás. Eu creio numa teologia que quando Deus faz um propósito, sem querer ou querendo, querendo ou não querendo, o homem tem que realizar aquilo, porque Deus é soberano. Você crê que você é um escolhido de Deus? Vou perguntar de novo: você crê que você é um escolhido de Deus? Crê, você crê. Agora a segunda pergunta é: as tuas obras mostram que você é um escolhido de Deus? Porque a árvore é conhecida pelos... Nessa noite o Senhor está te falando diante de um vale de ossos secos. Levante a sua mão e há poder nessas palavras. Levanta, meu irmão, em nome de Jesus. E nessa noite recebe essa palavra e Deus está dizendo: olha, eu levanto o teu ministério com poder e autoridade. E se você acredita nessa palavra profética ministrada nessa noite, toma posse dessa palavra e volta a exercer o teu chamado. A palma mais bonita que você puder bater para Ele. Aleluia. Amém? Vamos ofertar. Vamos embora para nossa casa. A irmã Sandra vai cantar um louvor aqui. Nós vamos contribuir. Nós vamos ofertar. E logo nós vamos embora para nossa casa. São 8h43. Nós temos 15 minutos. Vamos terminar antes das 9. Das 9. Que Deus possa abençoar a tua vida. A palavra é dura, é difícil. Tem gente que vira o berço, vira a cara, não gosta, mas o problema é seu.
Eu estou aqui para ministrar aquilo que Deus tem colocado na minha vida e sobre a minha responsabilidade. Que Deus possa levantar a nossa vida, o nosso ministério, para fazer coisas grandes. Pegue sua contribuição, sua oferta, seu dízimo, e vamos ofertar na casa do Senhor. Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Tu és fiel. Continua abençoando nossa casa, nossa vida, nossa família, nosso ministério, e que nós possamos ser bênção na tua casa, no teu corpo, na tua igreja. Abençoe os irmãos que nos ajudam nesse trabalho, nessa obra, que nós possamos ter para dar àqueles que precisam. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós oramos, Senhor, nós te agradecemos, e que todos possam dizer nessa noite, amém. Oferte, irmão, nos ajude. Vai lá, João. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Aos irmãos da live, que Deus possa te abençoar. Vamos adorar o nome do Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. A tua presença, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei. Longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, tomar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, tomar pela glória, a glória de glória. Diga que Ele é santo, santo, santo. Diga Kadosh, Kadosh, Kadosh. Diga glória, glória.
presença do Deus vivo há alguns anos, você que está aí na live, você que está aí na tua casa, ei, tem uma notícia para te dar. Essa palavra ministrada, ela foi como uma flecha no teu coração para te dizer: se tu já pisou no Santo dos Santos uma vez, se de repente alguma coisa aconteceu que você se afastou dos caminhos do Senhor, eu tenho uma notícia para te dar hoje: você não vai sobreviver aí fora. Porque aquele que prova da beleza, da santidade de Deus, ele não fica muito tempo longe não, ele volta. Mas ele não volta por suas próprias forças, ele volta porque o amor de Deus atrai ele de volta para a cruz. Aleluia, cante comigo. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde pela glória, a glória de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe nessa noite. Você pode ficar de pé comigo? Tem muitos irmãos nossos que queriam estar aqui nessa noite. Aproveite. Oh, levante a sua mão ao céu. E você pode dar um brado de glória a Deus e aleluia. Que Ele cresça, eu diminua. Diga: oh, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade. Que Ele cresça, levante a sua mão e cante ao Senhor e diga: que Ele cresça. Você pode declarar: mais de ti. Vamos terminar adorando ao nome dele nessa noite. Abre a tua boca aí, criticando. Mais de ti, mais de ti, Senhor. Quero fazer uma nova aliança com o Senhor. Se tem mais alguém, vem rápido. Está aqui a primeira moça já, ó. Voltando para os caminhos do Senhor. Esse lugar é celeiro de salvação de almas.
e o nome do Senhor está sendo glorificado. Tem mais alguém? Pastor, estou com a vida quebrada, meu altar está sujo, eu quero sair daqui renovado, e eu preciso diante da igreja, diante do Senhor. Se tem alguém, sai da tua cadeira, deixa eu orar pela tua vida, meu irmão. Aleluia, Deus falou contigo nessa noite através da palavra. Essa noite é noite de renovo no teu ministério. Sai diferente daqui para um novo projeto, para um novo propósito, para uma nova caminhada, para um novo propósito de vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui está essa jovem, Senhor, foi convidada pelo irmão Sérgio para vir hoje aqui. Aprove ao Senhor trazer ela de volta para os teus caminhos. Perdoa os seus pecados, as suas falhas. Tu conheces o coração dessa moça, e eu te peço em nome de Jesus, que todos os demônios que se levantam caiam por terra em nome de Jesus, e que ela possa sair daqui, Senhor, cheia do teu Espírito Santo. Nós, a tua igreja, oramos por ela com autoridade. Aquele que te confessa diante dos homens, o Senhor confessa diante do Pai que está no céu. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, nós te agradecemos, e que todos nessa noite possam dizer: e a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todo Israel, com toda a igreja, e que a igreja do Senhor possa dizer. Está encerrado o nosso culto. Deus te abençoe e te guarde sempre. A paz do Senhor a todos.